Deputada denuncia que Flórida está construindo uma cidade de tendas para a detenção de imigrantes. Imigrantes, incluindo crianças, caem em emboscada do ICE e são presos em cidade santuário da Califórnia. Brasileiro de 7 anos é vítima de ataque de cão na Flórida. E autoridades alertam para cuidados nas viagens de verão, que devem agravar surto de sarampo no país. Olá, boa noite. Boa noite. Os centros de detenção de indocumentados na Flórida estão superlotados e, por causa disso, o governo estadual anunciou a criação de cidades-tenda para abrigar os detidos. Isso significa um custo diário alto para os cofres estaduais, mais de $165 mil por dia apenas com detenções. O repórter Eliseu Caetano tem mais informações. A Flórida hoje é o estado que tem a maior parceria entre as polícias locais e a polícia de imigração. Por causa disso, o número de prisões de indocumentados vem dobrando a cada dia. E com as prisões lotadas, o estado está improvisando tendas temporárias para abrigar o alto número de imigrantes sem status que chegam todos os dias. Especula-se que o estado esteja gastando por dia cerca de $165 mil para manter os detidos. O custo individual por cada imigrante preso pode chegar até $820, sem contar transporte, processo, alimentação e deportação. Mas essa política anti-imigração vem gerando críticas da oposição, que alega que esse alto custo nos cofres públicos estaduais vai pesar no bolso dos contribuintes. Mas vale lembrar que essas operações elas são muito custosas ao erário público, uma vez que elas movimentam um grande número de pessoas, desde agente do ICE, treinamento de policiais, juízes de imigração, centro de detenção e, em último estágio, todo o procedimento envolvendo a remoção desse imigrante do país. Outra consequência dessa política anti-imigração é uma onda generalizada de medo nas comunidades imigrantes na Flórida, o que pode afetar vários setores econômicos dependentes da mão de obra imigrante. O número de pessoas que tem procurado o Grupo Mulher Brasileira para relatar casos de prisão simplesmente quadruplicou. O medo é aterrorizante, as pessoas estão literalmente trancadas de casa. Pelo menos 15 pessoas, incluindo crianças, foram detidas por agentes de imigração em São Francisco, na Califórnia. Elas foram detidas após comparecerem a uma corte para resolver outras questões e foram surpreendidas pelos agentes que estavam de plantão na frente do tribunal caçando imigrantes. Especialistas em imigração dizem que esse tipo de ação é escandalosa, já que é o próprio ICE que exige que as pessoas passem pelo processo judicial de imigração e agora eles estão usando esses momentos para surpreender as pessoas e prendê-las. Os advogados denunciam que os detidos são levados para centros de detenção onde nem mesmo há camas para dormir. O prefeito de São Francisco, que é uma cidade santuário, disse que as autoridades não foram notificadas dessas ações. Em ao menos 20 estados, o ICE está promovendo batidas em frente às cortes em busca de imigrantes. Somente na última quarta-feira, o departamento confirmou que realizou 2.300 prisões em todo o país. Você sabia que suas fotos podem indicar o lugar onde você vive e até a sua localização? É que hoje existem sistemas que conseguem rastrear os seus dados através das localizações via satélite e inteligência artificial. Foi exatamente o que aconteceu com a deputada federal Carla Zambelli. Mas essa ação polêmica envolvendo a brasileira levantou questões sobre segurança e privacidade das pessoas. Hoje em dia, existem inúmeras ferramentas na internet e da inteligência artificial que podem ajudar a rastrear e identificar onde uma foto ou um vídeo foram feitos. Por isso, todo cuidado é pouco quando você posta fotos nas redes sociais, que podem revelar exatamente a sua rotina. As autoridades alertam que publicar imagens constantemente pode facilitar sequestros e roubos. Muita gente não imagina, mas expor a própria rotina nas redes sociais pode ser um grande risco à segurança. Segundo dados da polícia e de especialistas em segurança digital, o número de crimes como sequestros, assaltos e extorsões ligados à superexposição online vem crescendo. Criminosos monitoram perfis públicos para descobrir onde a pessoa mora, os lugares que frequenta e seus horários. Além disso,
Muitos já utilizam inteligência artificial para alterar fotos, clonar rostos e até simular áudios como vozes reais. Tudo baseado no conteúdo que a própria vítima publicou. No caso da brasileira Carla Zambelli, o youtuber João Pascoal, conhecido como GeoPesh, descobriu a coordenada geográfica exata da deputada por causa desta gravação que não tinha identificação. Ele apontou que ela estava em Fort Lauderdale, na Flórida, e o Google Earth confirmou a imagem. O nome dela entrou na lista da Interpol como procurada. Ela deixou o Brasil em maio, após ter sido condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli fugiu para os Estados Unidos e depois para a Itália. Hoje, existem vários programas de inteligência artificial criados especificamente para descobrir localizações. Alguns são usados pela polícia, que já resolveu mais de 1.000 crimes ao redor do mundo. Outras ferramentas conseguem alterar vídeos e fotos, tornando fácil para os bandidos chantagearem familiares ou aplicarem golpes. Um exemplo é esse vídeo promocional que foi divulgado na Alemanha e que mostra uma criança pequena que teve a imagem alterada por uma inteligência artificial. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? Fique atento às dicas de como evitar que você seja alvo de criminosos. Evitar ser alvo de criminosos começa com atitudes simples do dia a dia. Primeiramente, não compartilhe informações pessoais nas redes sociais, como localização, rotina, fotos de documentos ou dados bancários. Use senhas fortes e diferentes para cada conta e ative a verificação em 2 etapas sempre que possível. A seguir, Estados Unidos superam projeções e criam mais vagas de trabalho do que o esperado para maio. E dados positivos de emprego levam o dólar, que estava despencando, a subir. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? O governo americano divulgou hoje os dados de emprego no país. E o resultado surpreendeu, superou as expectativas dos economistas. Foram criadas 139 mil vagas no mercado de trabalho só no mês de maio. Apesar do resultado positivo, acima do esperado, os economistas destacaram que houve uma desaceleração no setor. É que, em comparação com o mês de abril, maio teve menos postos de trabalho abertos. Os especialistas alertaram que a guerra comercial dos Estados Unidos com os países parceiros ainda vai atingir o mercado de trabalho e que o país deve se preparar. E por causa dos dados positivos de emprego nos Estados Unidos, o dólar, que estava despencando, voltou a subir. As bolsas ganharam um fôlego, mas isso não deve durar muito tempo. Nos últimos meses, a moeda norte-americana vem perdendo valor e ficando cada vez mais fraca. E alguns especialistas dizem que essa é a estratégia da Casa Branca. Desde janeiro de 2025, a moeda americana desvalorizou 5,7% frente ao real. A queda se intensificou com a desaceleração da atividade industrial dos Estados Unidos e também as políticas comerciais do governo Trump.
Pelo terceiro mês consecutivo, a moeda americana aprofundou a queda, quase atingindo o nível mais baixo desde 2023. Alguns bancos de investimento prevêem quedas ainda maiores do dólar no futuro, por causa da escalada das tarifas de importação aos países parceiros e também por um potencial enfraquecimento da maior economia do mundo. As ações do governo lançam dúvidas se o dólar continua sendo um porto seguro para investidores e se ainda é a maior reserva do mundo. Alguns economistas especulam que a Casa Branca busca esse enfraquecimento para impulsionar a indústria do país, resgatar empregos no setor, aumentar as exportações, reduzir o déficit do país e também para tornar os produtos americanos mais baratos e competitivos no mercado internacional. Mas esse movimento traz riscos. O país pode perder sua credibilidade junto aos investidores estrangeiros e os produtos importados vão chegar mais caros no território norte-americano, afetando o bolso da população. E o destaque do governo nesta sexta-feira continua sendo a briga entre o presidente Trump e o ex-aliado Elon Musk. 2 dos homens mais poderosos do mundo voltaram a trocar farpas enquanto a Casa Branca tenta apaziguar o bate-boca online. A troca de acusações entre Donald Trump e Elon Musk segue repercutindo aqui na Casa Branca, um dia após o presidente dos Estados Unidos e o empresário bilionário terem rompido laços publicamente. Hoje, Trump disse que não pretende falar com o ex-aliado. Em uma entrevista à imprensa americana, o presidente chegou a dizer que Musk perdeu a cabeça. Trump afirmou que está cogitando vender ou até doar um carro que comprou da Tesla, fabricante do bilionário, no início deste ano. O motivo que levou Trump e Musk a romperem laços publicamente é o pacote fiscal que os republicanos tentam aprovar no Senado. Enquanto Trump defende o projeto, Musk, que chefiou o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, fez críticas públicas à proposta. O bilionário afirmou que o pacote é um erro e afirmou que aumentaria o déficit do país. Trump, por outro lado, disse estar decepcionado e sugeriu que as críticas de Musk estariam relacionadas aos possíveis cortes de subsídios destinados à produção de carros elétricos, como é o caso da Tesla. Depois disso, houve uma troca de acusações pelas redes, em que Musk, que chegou a financiar a campanha de Trump, acusou o presidente de ingratidão. Em resposta, o presidente chegou a ameaçar cortar os contratos das empresas de Musk com o governo. Hoje, as ações da fabricante despencaram. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel atacou a faixa de Gaza simultaneamente contra locais palestinos ligados ao Hamas e foi alvo de uma emboscada. Os bombardeios coincidiram com o primeiro dia das celebrações e orações do Islã. Pelo menos 43 pessoas morreram. As últimas informações da guerra você acompanha agora com o Vitor Larregina. 4 militares israelenses morreram e 5 ficaram feridos no desabamento de um prédio no sul da faixa de Gaza. O incidente aconteceu na manhã desta sexta-feira na cidade de Khan Yunis. Segundo o exército de Israel, explosivos colocados por terroristas detonaram enquanto os militares faziam uma operação dentro do edifício e a construção veio abaixo. O major Shen Gross, de 33 anos, o sargento Yoav Haver, de 19, e mais 2 militares que não tiveram os nomes divulgados morreram na queda. Em outra frente de combate ao terrorismo, Israel disse que o exército continuará a atacar Beirute enquanto o Líbano não desarmar o grupo Hezbollah. Ontem à noite, 6 fábricas de drones da organização terrorista foram destruídas por bombardeios israelenses na capital libanesa. O Líbano pediu respeito ao cessar-fogo assinado em novembro do ano passado entre Hezbollah e Israel. Já o governo israelense declarou que a produção de armas já é uma violação ao acordo. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, brasileiro de 7 anos é vítima de ataque de cão na Flórida. E autoridades alertam para os cuidados nas viagens de verão que devem agravar o surto de sarampo no país. Um menino brasileiro de apenas 7 anos de idade foi vítima de um ataque feroz de um cachorro em Deerfield Beach, na Flórida. A criança conseguiu escapar, mas teve ferimentos pelo corpo. Casos como esse estão cada vez mais comuns aqui nos Estados Unidos. São mais de 4,5 milhões de pessoas atacadas por ano e as crianças são as principais vítimas. A reportagem é da Carla Marinho. O pequeno Kyle Pereira, de apenas 7 anos, foi atacado por um cachorro dentro da própria casa. A mãe, que não quis se identificar, conta como tudo aconteceu.
O ataque aconteceu dentro da nossa própria casa. Uma pessoa trouxe um cachorro sem a minha permissão. Ele estava com a coleira de emotional support e por isso respeitei a visita e deixei permanecer na nossa casa. Meu filho estava brincando na piscina e quando entrou pela porta onde o cachorro estava, foi atacado de forma repentina e violenta. Ele perdeu os 2 dentinhos da frente. Acidentes como o de Kylie são mais comuns do que imaginamos. Segundo o CDC, mais de 4,5 milhões de pessoas são atacadas por cães todos os anos aqui nos Estados Unidos. E quase metade dessas vítimas são crianças, entre 5 e 9 anos. Só na Flórida, o Departamento de Saúde registrou mais de 600 hospitalizações por ataques de cães em 2023. A maioria dos casos acontece dentro de casa, com animais conhecidos da vítima. Foi vítima de um ataque de animal, por exemplo, de um cachorro, você tem sim direitos aqui na Flórida. O que você deve fazer? Primeiramente, atendimento médico, saúde em primeiro lugar. Depois, entre em contato com o Animal Control, a polícia que controla os animais aqui na Flórida. Eles vão pegar a descrição do ocorrido, a descrição do animal, para ter certeza que eles vão encontrar o dono, o proprietário desse cachorro e providenciar as informações necessárias para você seguir com o possível processo e tomar decisões necessárias junto com os donos para o destino desse animal, dependendo da gravidade e quantas vezes esse animal já atacou outras pessoas. Tire fotos, evidência é essencial para preservar os seus direitos. Na semana passada, a oficial de controle de animais do condado de Broward, Tina Bernard, foi atacada quando atendia um chamado dos moradores do bairro. Em janeiro desse ano, um menino de 8 anos morreu depois de ser brutalmente atacado por um pitbull e outro cão com uma raça mista. Você, dono de um animal, dono de um cachorro, saiba que você sim é responsável por todo e qualquer dano ocasionado por esse animal. Se você tem um seguro que chama Homeowners Insurance, essa cobertura pode sim lhe proteger. Mas você tem que informar o tipo de animal, a raça, por exemplo, do cachorro que você tem, para que essa cobertura esteja incluindo esse animal. Algumas raças são excluídas especificamente na cobertura. E aí sim, você será processado diretamente, pessoalmente, para cobrir esses danos. A dona do cachorro, no início, foi até no hospital e deu as informações, mas logo depois, simplesmente desapareceu. Eu sou uma mãe imigrante, lutando todos os dias para dar o melhor para o meu filho. E a única coisa que peço é justiça. As Nações Unidas dispararam um alerta hoje para o aumento de casos de Mpox no mundo. É que a varíola do macaco já atinge 25 nações. 7 delas estão registrando a doença pela primeira vez. Desde o início do ano passado, mais de 37 mil casos foram confirmados no mundo. E desde então, 125 pessoas morreram. A situação segue se agravando em países africanos e, segundo a ONU, ficou ainda pior depois que o governo Trump bloqueou os programas de ajuda humanitária internacional. A OMS se esforça para conter a crise e evitar que o vírus crie uma nova pandemia e diz que já aplicou mais de 700 mil doses de vacina para combater o surto. Japão e Emirados Árabes Unidos são as nações que hoje mais ajudam nessa crise, entregando mais de 1,9 milhão de doses aos países mais afetados. A temporada de viagens de verão chegou e isso significa que milhões de pessoas entrarão e sairão de aeroportos, estações de trem e destinos turísticos movimentados. Pois é, isso é um motivo enorme de preocupação das autoridades por causa do sarampo, que segue se espalhando com força pelo país e a situação deve se agravar no verão. Com mais de 1.100 casos de sarampo reportados nos Estados Unidos somente neste ano, especialistas estão recomendando aos viajantes que tomem precauções extras para evitar contrair o vírus altamente contagioso. Especialistas alertam que as pessoas devem analisar seu estado de imunidade pelo menos 6 semanas antes de viajar, manter as vacinas em dia, lavar as mãos frequentemente, evitar entrar em contato com pessoas doentes e usar máscaras se estiverem em locais com alto risco da doença, como no Texas. À medida que os casos de sarampo continuam a aumentar no país, pesquisadores estão usando as águas residuais de esgoto para rastreamento do vírus. É um esforço de teste semelhante aos que os cientistas fizeram durante a pandemia de Covid. Agora, esse primeiro monitoramento nacional de águas para o sarampo pode ajudar a prevenir novas infecções.
O programa está ativo em 40 estados. Especialistas em saúde esperam que a detecção precoce, junto com vacinas altamente eficazes, ajude a conter o atual surto de casos. No próximo bloco, Chicago tem ar insalubre por causa da fumaça tóxica dos incêndios do Canadá. E tem reportagem sobre o recorde de buscas por remoção de tatuagens com laser. Ontem nós alertamos aqui para a má qualidade do ar em Minneapolis por causa da fumaça dos incêndios do Canadá. Hoje quem está em risco maior é Illinois, com os moradores de Chicago em alerta pelo menos até sábado de manhã. Hoje a cidade amanheceu assim, com os skylines cobertos de uma névoa tóxica e muito prejudicial à saúde. O ar é considerado insalubre para todos. E nos estados vizinhos, as autoridades também pedem que as pessoas evitem o tempo ao ar livre. E mais um alerta: tem previsão de tempestades com chuvas fortes para boa parte do centro, sul e leste dos Estados Unidos neste final de semana. Apesar do risco de enchentes, essa chuva pode ajudar a melhorar a qualidade do ar nas áreas afetadas pela fumaça que vem das queimadas do Canadá. E uma nova pesquisa descobriu que as partículas de incêndios florestais provocaram um aumento no número de mortes aqui nos Estados Unidos. Ao longo de 15 anos, cerca de 15 mil pessoas morreram por exposição a essa fumaça tóxica, com um custo bilionário ao governo. Esse é um dos primeiros estudos que foca no efeito das mudanças climáticas na mortalidade da população. A publicação na revista Nature Communications Earth and Environment mostra que a exposição a partículas finas causadas por incêndios florestais causou a morte de 15 mil pessoas entre 2006 e 2020 nos Estados Unidos. E esse alto número de óbitos custou cerca de 160 bilhões ao governo. O estudo mostra ainda que os estados mais afetados são Oregon e Califórnia. E os maiores níveis de mortalidade são nos anos mais recentes, ou seja, a situação vem se agravando. Os pesquisadores dizem que hoje em dia a exposição às partículas finas é a principal preocupação com a fumaça dos incêndios florestais. E eles explicam que elas podem se alojar profundamente nos pulmões, provocando tosse e coceira nos olhos a curto prazo. Mas a longo prazo podem agravar problemas de saúde existentes e levar a uma série de condições crônicas e mortais. Crianças, gestantes, idosos e trabalhadores ao ar livre estão entre os mais vulneráveis. Hora da previsão do tempo para o final de semana. Vem aqui no nosso telão, a gente começa por Boston e Nova York, mínima entre 65 e 60. Essa toda a área aí do país, tempo encoberto até Charlotte. Agora a gente roda o mapa, chega em Atlanta com máxima de 88. Na Flórida é a mesma situação, sol dividindo o espaço com as nuvens, a máxima maior é em Jacksonville com 90. A gente segue o mapa, em Houston a gente tem tempo encoberto com máxima de 94, já em San Antônio a máxima é de 95, apesar de sol entre nuvens. Em Albuquerque a gente também tem sol entre nuvens com mínima de 65, máxima de 88. Las Vegas o sol vai brilhar forte com máxima de 102 graus e Phoenix 105 de máxima, com mínima de 80, sol brilhando também nessa região. Um quarto das pessoas com tatuagens se arrepende de ter feito essa arte no corpo. É isso que revela um novo levantamento, que também mostra um aumento na procura de remoções com tecnologia laser. A cantora Miley Cyrus tem mais de 50 tatuagens pelo corpo. A expressão Just Breathe foi a primeira, feita quando ela tinha 17 anos. Agora, aos 32, a dona do hit Flowers declarou ao jornal The New York Times que se arrepende de 80% dos desenhos. O ator Pete Davidson, que ficou famoso por seu trabalho no programa Saturday Night Live, tinha o corpo coberto por tatuagens, mas iniciou um processo completo de remoção e já apagou praticamente todas. Esses famosos não estão sozinhos. Um estudo do Pew Research Center constatou que 24% dos americanos que têm tatuagens se arrependeram de ter feito os desenhos na pele. E o que melhorou muito, que hoje o laser de hoje, o atual laser que temos na área da estética, ele não dói tanto quanto antes, porque hoje já tem os anestésicos tópicos que podemos estar utilizando para a remoção da tatuagem. Após essa remoção, a primeira sessão, fica vermelhidão na pele, porque vai ter que ter essa remoção, seu corpo vai regenerando nesse local onde o laser está agindo, que as células vão se desprendendo, vão despigmentando essa tatuagem.
E é indicado você fazer de 5 a 10 sessões. Eu diria, é um procedimento caro, tá? Começa as tatuagens menores, eu diria até 1 polegada, depende da tatuagem, começa de $300 acima. Depende do tipo de tatuagem, do local, do tipo de pigmento e das cores. As cores mais difíceis para serem removidas seria o azul, a turquesa e o verde bandeira. A coordenadora de eventos, Cris Mateus, já removeu 8 tatuagens e está no processo para tirar mais 3. Eu cansei, são antigas, achei assim que passei a fase, cansei, quis tirar, enjoei. Tirei primeiro as pretas, porque antigamente os lasers só tiravam a cor preta e azul. Hoje tem novos lasers que tiram as coloridas, então estou tirando as coloridas. Algumas doeram, algumas foram passadas anestesia, algumas eu senti pouquinho e outras eu senti mais. Mas vale a pena quem não quer estar com elas mais. Uma pesquisa nacional feita pela Advanced Dermatology apontou que entre os motivos para querer apagar as tatuagens estão não ter ficado satisfeito com o resultado, não gostar mais do que foi feito ou o desenho ter perdido o sentido. Antebraço, bíceps, peito e ombros são as partes do corpo que as pessoas mais gostariam de ver com a pele sem grafismos novamente. Entre as imagens que mais causam arrependimentos estão escritos, símbolos e o nome de alguém. Hoje em dia tem aumentado consideravelmente a procura de procedimentos de cobertura, o chamado cover-up, ou até mesmo de remoção a laser nas tatuagens. E isso sem falar nos famosos nomes de namorados, namoradas, dos cônjuges. A procura dos emocionados querendo eternizar o nome do amor da sua vida nem sempre dá certo. Eu mesma já fiz vários trabalhos onde eu tatuei o nome da pessoa e depois a cliente me procurou para cobri-lo também. A procura pelo serviço de remoção de tatuagens aumentou nos últimos 5 anos. Entre as justificativas estão o avanço na tecnologia, mais segurança e efetividade nos procedimentos, além de uma maior acessibilidade para o público em geral. Elas não tiraram a minha autonomia, né? Elas não me prejudicaram, não passei a esconder, não tive vergonha, mas cansei, não quis mais. E a sensação que, assim, que bom que foi embora, eu não queria mais no meu corpo e saiu. Jornal Américas no Ar dessa sexta-feira termina agora. A gente espera vocês na próxima edição. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite e bom final de semana.